Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Meus irmãos, paz do Senhor, graças a Deus por esta noite tão especial. Quero aproveitar os irmãos estando em pé para ler a palavra de Deus. E eu vou ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versículos 3 a 10. Efésios 1, 3 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus que acabo de ler, ela fala exatamente de alguma coisa que está acontecendo aqui hoje, porque estamos celebrando a ceia do Senhor. Paulo, nessa carta, ele procurou de uma forma muito profunda descortinar para a compreensão de todos os mortais o mistério que esteve oculto no Antigo Testamento e que no Novo Testamento não é mais mistério. Foi esclarecido que era o grande propósito de Deus, de através de Jesus Cristo, Ele trazer salvação a todos os homens. Deus tinha um propósito que esteve oculto no Antigo Testamento, em toda a história, e que agora foi revelado a nós. A salvação pela graça de Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que aquelas multidões que acompanhavam Jesus durante seu ministério aqui na terra, e os seus próprios discípulos, eles tiveram dificuldades, muitas dificuldades, em compreender o caráter, o ministério, a obra que Jesus veio fazer no mundo. Seguiam Jesus porque Jesus era poderoso, ele fazia muitos milagres, e os milagres atraíam as multidões, que o seguiam em função disto, de ser um pregador, um exímio pregador, um mestre por excelência, mas sobretudo porque ele operava sinais, prodígios e maravilhas. As multidões afluíam onde quer que Jesus estivesse, no campo, no deserto, nas cidades, o povo ia atrás de Jesus. Mas muitos não estavam preocupados em descobrir quem era Jesus, ou qual o trabalho de fato que ele veio fazer aqui neste mundo, nessa terra. Mas o Senhor, de forma inteligente, de forma gradual, ele começou a abrir os olhos dos discípulos. Quando em vez ele dava lá uma pincelada sobre o que iria acontecer com ele no final da história. Porque muitos aguardavam o Messias, aguardavam o Cristo, mas o aguardava no sentido de que ele seria um libertador de Israel, um governante, um rei, um imperador,
um líder por excelência, que iria mudar a sorte política, econômica, social de Israel. E eles custaram entender que aquele libertador, aquele Cristo, aquele Messias era Jesus. Os próprios discípulos que conviviam com Jesus bem de perto tiveram dificuldades nesta área. Mas lá numa certa altura, quando Jesus perguntou aos discípulos qual é a opinião das pessoas a meu respeito, vamos ver se evoluiu. Vocês estão entendendo o mistério da minha vinda ao mundo? Você já compreendeu quem eu sou? Depois de muito falar, de muito ensinar, de muito operar, Jesus faz então uma avaliação. E os discípulos trouxeram as mais desencontradas respostas. Alguém está dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Aí Jesus falou, está certo, esta é a opinião das multidões que estão aí mais distante, e vocês que convivem comigo bem de perto, vocês dizem que eu sou. O que vocês dizem que eu sou? Meus irmãos, na hora Pedro não teve dúvida, ele recebeu uma revelação, né? E ele olhando para Jesus firmemente falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou, graças a Deus, pelo menos tem alguém revelado, não pela carne, que está entendendo o mistério e compreendeu quem eu sou. Mas passou dali, Jesus chamou eles e falou, não fala para ninguém que eu sou o Cristo não. Não espalha isso aí não. Não divulgue isso não. E o Senhor começou a partir daquela hora a preparar os discípulos para o que iria acontecer. Ele falou, olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu caia nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, das autoridades. É necessário que eu dê a minha vida, que eu morra, que eu ressuscite. Quando ele falou essa palavra, o apóstolo São Pedro pegou Jesus de lado e começou a repreendê-lo, dizendo, tenha misericórdia de ti, tenha dó de ti mesmo, Jesus. Que história é essa de morrer, de dar a vida? Isso não faz parte dos nossos planos. Jesus falou, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, quer dizer, de armadilha. Você quer armar para mim um erro, um pecado, para que eu saia do propósito messiânico, daquilo para o qual eu vim ao mundo? Esta voz eu conheço, lá no deserto o diabo quis também me poupar de sofrimento. Eis os reis do mundo e a glória eu te darei, se você prostrado me adorar. É o mesmo Satanás, para trás de mim. Jesus sabia que tinha que dar a vida por nós. E aqui vem a palavra de Deus dizendo exatamente isto aqui, hoje. Que Ele removeu as ofensas. Ele pagou um preço por nós, consumando a obra que Ele veio realizar lá na cruz do Calvário. E o resultado da cruz, irmão, o resultado de Jesus ser determinado e não fugir do objetivo que Deus tinha traçado para Ele. Aqui diz, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Aleluia. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, porque Ele pagou um preço. Ele fez o que tinha que fazer e hoje Ele nos enriqueceu. O crente é perdoado, é resgatado, é salvo, é redimido, é liberto. Isso é bênção. Os dons do Espírito Santo é sorte de bênção para a igreja. A certeza da vida eterna é bênção para nós. A comunhão com o Senhor é bênção. O poder e a autoridade que o Espírito Santo dá para a igreja é bênção espiritual. Nos lugares celestiais o Senhor deu bênção para a sua igreja. E Ele nos predestinou, não no sentido de incluir alguns, excluir outros, não. É um plano pré-determinado de Deus, para que os redimidos tivessem realmente a posse da vida eterna. Ele direciona os salvos para herdar dele, né? Herdar do Senhor tudo o que Ele conquistou para nós. Não esqueça disto. Se você pode, fica em pé comigo.
Que Deus te abençoe. Sementes de fé.